Hoje nós vamos falar sobre os sistemas cardiovascular e respiratório. Na aula passada nós iniciamos, falando um pouco sobre o nosso corpo humano e os sistemas, que compõem o nosso corpo, A gente viu sistema cardiovascular, sistema urinário, sistema digestório, sistema de locomoção, cardiovascular e respiratório. Então hoje nós vamos iniciar, a aula falando sobre os sistemas, sistemas cardiovascular e respiratório. Vamos iniciar com cardiovascular. O sistema cardiovascular ou circulatório, gente, é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, como nós sabemos, que permitem o transporte dos nutrientes, de nutrientes da digestão, de oxigênio, gás carbônico e de outras substâncias por meio do sangue para todas as partes do nosso corpo, certo? Você pode, inclusive, estar observando essa imagem aí abaixo. Então, os principais órgãos do sistema respiratório, do sistema cardiovascular, o coração, e os vasos sanguíneos que formam, o sistema cardiovascular. Os principais vasos sanguíneos são as artérias, tá bom? As veias e os capilares. Destaquem, observem direitinho. São semelhantes a uma rede de tubos conectados. Então, você pode estar observando aí a imagem, tá bom, gente? Dos principais, vasos sanguíneos. Depois o coração, já que é um principal órgão, do sistema cardiovascular. O que é o coração, O coração é um órgão oco, formado por músculos fortes que se contraem e se distendem. Se contrai, se fecha, se distendem, se abrem, O coração, como nós sabemos, ele também fica localizado no tórax, nessa parte peitoral nossa, aqui na parte de cima, tá bom? No tórax, entre os dois pulmões. E funciona como uma bomba, Como a gente acabou de ver, empurrando o sangue para todo o organismo por meio de quem? Dos vasos sanguíneos, Como a gente viu agora. E o coração, gente, nosso coração, ele possui 4 cavidades, 2 átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá bom? E é por meio dessas câmaras que o sangue bombeado, ele chega a ser distribuído para os vasos sanguíneos. Aí abaixo você tá vendo, a imagenzinha do coração. E aí a gente vai ver também a composição do sangue. O nosso sangue, ele é formado por glóbulos vermelhos, também são chamados de hemácias, tá bom? Que transportam o oxigênio e parte do gás carbônico para todo o nosso corpo. Então, não esqueçam, vamos vendo aqui a composição do sangue, O nosso sangue, ele é formado por glóbulos vermelhos ou hemácias, São justo aí, transportam o oxigênio e parte do gás carbônico para todo o nosso corpo. Abaixo nós temos os glóbulos brancos, que já a gente vai dar continuidade. Logo aqui a tia vai mostrar para vocês, gostaria que vocês visualizassem, observassem direitinho. Nós temos aí, a veia cava superior, como você tá vendo, os átrios, como eu falei, são 2 átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, você pode estar observando a imagem. Ventrículo também, são 2, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Temos aí também, gente, essa aorta aí, é a maior, artéria do corpo humano, tá bom? Você pode estar observando aí. Então, essa aí é uma imagenzinha, do nosso coração. Que nós, desde as séries iniciais, idealizamos o coraçãozinho, com aquele formatozinho. Mas o nosso coração, ele tem esse formato, tá bom? E o septo interventricular, que é o que vai dividir o lado direito do lado esquerdo, tá bom? Septo. Então, crianças, observem. Então, nós vamos continuar aqui com a composição do sangue. Falamos que o sangue é formado por hemácias, glóbulos vermelhos. Aí, agora, glóbulos brancos, que são os leucócitos, tá bom? Que tem a função de proteger o nosso corpo, gente. Vai nos tornar mais fortes, Para que a gente não pegue doença. Então, glóbulos vermelhos, hemácias, glóbulos brancos, leucócitos e agora as plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares, responsáveis por fazer parar, um sangramento quando sofremos algum, ferimento. Então, as plaquetas têm essa função de fazer parar o sangue quando a pessoa, sofre algum acidente, algum corte, por exemplo.
Então, todas essas células, elas estão mergulhadas em uma parte líquida do nosso sangue, que é chamada de plasma, tá bom? E transporta grande parte do gás carbônico. Então, vamos lá, a composição do sangue, ele é formado por quê? Vamos ver quem é que lembra? Glóbulos vermelhos, que são as hemácias, glóbulos brancos, né, que são uma espéciezinha de soldados, né, que tem a função de proteger o nosso corpo das doenças, que são os leucócitos, as plaquetas que vão fazer inibir, né, parar um sangue quando a pessoa se corta ou sofre algum acidente, e também o plasma, que é a parte líquida do sangue. Então, é importante você destacar aí a composição do sangue, né, e a função de cada um. Aí abaixo nós temos a imagenzinha. Glóbulos brancos, leucócitos, mais uma vez, vocês estão visualizando aí na imagem. Glóbulos vermelhos, que são as hemácias, estão vendo aí. A parte líquida vermelha, que é o plasma, tá bom? Estão observando. E as plaquetas, né, que vão fazer parar um sangramento. Então, aí abaixo, essa curiosidade é bem interessante. É a questão de saber quanto tempo o nosso coração, né, quantas vezes o nosso coração bate no ano, por exemplo, né? Então, o coração de um adulto saudável, ele bate aproximadamente 100 mil vezes por dia. Por dia. Né, bombeando, não para. Cerca de 5 litros de sangue por minuto, para você imaginar. Então, ou seja, em um mês ele bate 3 milhões de vezes e 37 milhões de vezes em um ano. Então, se você quer saber quantas vezes o seu coração bate, né, bateu hoje, você multiplica esse número pela sua idade, tá bom? Então, multiplica. Então, continuando, você sabe o que é transfusão de sangue? Transfusão de sangue, transferir o sangue de uma pessoa para outra. Mas como, tia, né, acontece, né, gente, principalmente quando existem a questão, acidentes, né, queimaduras, tá certo? Algumas doenças, né, a pessoa quando faz alguma cirurgia, né, ela precisa receber sangue de uma outra pessoa. Só que é um cuidado muito cuidado, tá bom? Cuidado assim redobrado, podemos dizer. O processo de transferir sangue de uma pessoa para outra, porque precisa passar por uma análise de sangue, né? Por clínicas especializadas. E isso é chamado de transfusão sanguínea, né? Transfusão de sangue, é passar o sangue de uma pessoa para outra. Tem que primeiro ir para clínicas especializadas, saber o tipo de sangue, se a pessoa realmente pode doar, se o sangue também é compatível. Já na partezinha da frente a gente vai ver a questão dos tipos, né, de sangue. Então, as transfusões, elas só podem serem feitas com tipos sanguíneos que se combinem, tá bom? Se não se combinar, jamais a pessoa pode receber sangue de um outro tipo, tá bom? E isso não é transfusão de sangue, não é feito em qualquer lugar, em qualquer local, em qualquer lugar, como eu acabei de mencionar anteriormente. Tem que ser feito em clínicas especializadas. Então, é muito importante, né, os tipos de sangue, a pessoa saber. Por quê? Porque se qualquer necessidade urgente na sua família, principalmente, e você precisar doar, é importante saber o seu tipo de sangue, para saber se você é compatível. No caso, são 4 os tipos de sangue indicados pelos símbolos abaixo. São chamados sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB e o sangue do tipo O. Então, são 4 tipos, né? Todos nós temos, né, um tipo de sangue. Então, é importante a gente saber qual é o nosso tipo de sangue. Aí aqui nós temos, cada pessoa faz parte de um grupo sanguíneo, como eu acabei de falar. E aquelas que têm o sangue do tipo AB, destaquem bem, observem. Quem pessoas que têm o sangue do tipo AB, eles são chamadas de receptoras universais. Por que receptoras universais? Porque ela pode receber, né, sangue de todas as pessoas. Então, se a pessoa tá com problema de saúde e ela é do tipo AB, ela pode receber sangue de todos os tipos de sangue. Pode receber do A, do AB, do B e do O. Dos 4, né? Ela pode receber. Então, receptor universal é a melhor quando a pessoa precisa, tá com problema de saúde ou por, né, seja lá o que for, uma doença, ela precisa receber o sangue. Então, não esqueçam. O AB é o melhor, porque ele recebe de todos. Então, a sua chance de ser curado é bem mais fácil, mais rápido. E a do tipo O, eles são chamados de doadores universais, porque eles doam para todos os grupos sanguíneos, tá bom? Observem, destaquem isso aí.
AB é receptor universal porque ele recebe sangue de todos os tipos, né? Do A, do B, do O e do AB. E o O, tipo O, ele é chamado de doador. O nome é de doador, porque ele doa para todos os tipos, né? Ele doa. Então, aí abaixo a gente tem um quadro. Onde nós temos o grupo A, ele pode doar para o A e para o AB, e ele pode receber do A e do O. Observe esse quadrinho aí que a tia precisa dele nas nossas avaliações e também na nossa vida do dia a dia é muito importante. O grupo B, ele pode doar para o B e para o AB, e ele pode receber do B e do O. O grupo AB, ele pode doar para o AB e pode receber de todos, como eu falei antes, por isso que ele é receptor universal. O grupo O, ele pode doar para todos, por isso que ele é doador universal, mas ele só pode receber do O. Então, é muito complicado quando a pessoa é do tipo O, que ela precisa realmente fazer uma transfusão de sangue, encontrar alguém, né, compatível, que tem que ser do grupo O. Então, essa tabelinha é para lhe ajudar a entender que a transfusão de sangue, ela só pode ser feita, né, de acordo com essa tabela aí. Se o seu sangue não é compatível, você não pode receber. Por exemplo, o O só pode receber do O, certo? Então, observe. Então, que cuidados devemos ter com o sistema cardiovascular, né? Com o nosso coração, já que a gente escuta tanto falar em problemas de coração, problemas cardíacos, né? Então, os cuidados que nós devemos ter para que nós possamos ter um coração saudável, né? O sistema cardiovascular se mantenha saudável, continue a realizar suas funções, né? Todo dia corretamente, necessitamos de alguns cuidados. Que cuidados são esses, né? Fazer atividades físicas regularmente sob orientação médica. Então, é muito importante essa questão de fazer realizar caminhadas, ir a uma academia, faz muito bem ao nosso coração. Depois, manter a alimentação saudável e equilibrada, né, gente? Comer de tudo um pouco, por mais que a gente goste daquele refrigerante, daquela pizza, daquela bomba, daquele salgado, a gente sempre adora. Esses lanches, assim, que a gente não pode estar, né, comendo, que não faz bem à nossa saúde, principalmente todo dia, né? Tudo bem, lá uma vez, né? Mas também não fazer, né, constância, né, do uso desses alimentos todos os dias. Ter bastante cuidado. Comer frutas e verduras e evitar consumir diariamente refrigerantes, como eu acabei de falar, frituras, né, batata frita, sanduíches, é muito importante, tá bom? Deixar de comer isso aí constantemente, quer dizer, quase todos os dias. Preferir frango e peixe, né? Do que carnes vermelhas, todo dia, ficar sempre também variando, comer frango, peixe, carne vermelha, ficar mudando, gente. Isso que é saudável, que vai, né, dar os nutrientes que nosso organismo precisa. Depois também reduzir o sal, né, e alimentos gordurosos, evitar bastante. Controlar a tensão arterial, verificando-a regularmente, é muito importante. Não fumar, bem? Então, com todos esses cuidados, evitamos doenças que afetam o coração e melhora a nossa qualidade de vida, com certeza. Então, esse conteúdinho, ele é bem simples, bem legal. Você deu uma lida, né, nele, no nosso livrinho de ciência, tá bom? Na página 151 a 153. E em seguida, você faça atividades 154 e 155. Continuamos, né, com o sistema respiratório, né, o nosso segundo sistema. Respiratório, a nossa respiração, né? O ar que nós respiramos, graças, né, na natureza, né? Precisamos do oxigênio para realizar nessas funções. E o oxigênio, ele faz parte do ar que respiramos no nosso dia a dia. Captamos o oxigênio até mesmo quando estamos dormindo. A gente, né, o tempo todo precisamos, né, estar respirando. Esse ar, imagina, observe essa imagem aí na natureza, né? Onde nós possamos, né, respirar o ar mais puro. Então, falando, né, do sistema respiratório, né? O sistema respiratório é feito tem a função de realizar a troca de gases, né? Absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico, tá bom? Então, é o sistema respiratório responsável para fazer essa troca de gases. E o sistema respiratório humano, ele é formado pelas seguintes estruturas, viu? A gente pode estar observando a imagem. Cavidades nasais, tá bom? As faringe, você tá vendo mais abaixo a faringe. Em seguida, laringe, observei do outro lado. Depois, traqueia. Aí, os pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, como você tá vendo. Os brônquios, está vendo aí a imagem dos brônquios. Os bronquíolos.
alvéolos, tá bom? Então, esses 3 úteis são localizados dentro dos pulmões, né? E o diafragma, tá bom? Então, não esqueça. Os bronquíolos, os alvéolos e os brônquios, eles ficam dentro dos pulmões, tá bom? E também o diafragma, que fica essa partezinha de fora. Então, você pode estar aí observando direitinho, né? Quais são os órgãos que compõem, né? Que fazem o sistema respiratório por completo. No caso, mas os principais órgãos do sistema respiratório são os pulmões, tá bom? Mas eles funcionam, né? Com esse conjunto aí, que a gente vai já ver a função de cada um. Então, como eu acabei de falar, as fossas na cavidade nasal aqui, né, as fossas nasais, por meio dela que entra o ar, né, através das narinas. E no interior do nosso nariz, gente, aqui nas cavidades nasais, tem os pelinhos. E esses pelinhos, eles são colocados aí para reter, né, as impurezas, para que elas não entrem, né, aqui no nosso nariz. Elas vão ficar. Por isso que é importante ao tomar banho fazer a limpeza, né, no nariz. Depois, como a gente viu na imagem, né, a faringe, que é um pequeno canal que serve de passagem para os alimentos e também para o ar, né? A faringe. A laringe, né, localizam-se as cordas vocais, tá bom, gente? E na laringe é o órgão da fonação da voz, tá bom? A laringe, da fala, né? E ela liga a faringe à traqueia. Viu? A traqueia é mais abaixo, é a faringe, a laringe fica aqui no meio, né? É o órgão da fonação, da voz. Depois temos os brônquios, que a sua função é deixar penetrar o oxigênio nos pulmões por meio de suas ramificações, né? Os bronquíolos. Depois os bronquíolos, que são subramificações dos brônquios, né? E em sua porção final, dão origem a minúsculas bolsas denominadas de alvéolos. Depois os pulmões, como nós já falamos, são os principais órgãos da respiração e é neles que ocorre a trocas gasosas, né? A entrada do gás oxigênio e a liberação do gás carbônico. Depois também é importante observar que é pelos movimentos respiratórios, né, de inspiração e expiração. E os pulmões são envolvidos por uma membrana muito fina, observe, chamada de pleura, tá bom? E dentro dos pulmões, né, os brônquios se ramificam como galhos de árvores, como a gente viu na imagem. E as portas dessas ramificações se abrem em forma de bolsa, que são os alvéolos, tá bom? Depois, então não esqueça, os pulmões são envolvidos por uma membrana muito fina chamada de pleura. E eles são os principais órgãos do sistema respiratório. Depois, os alvéolos, que são estruturas envolvidas por tubos, né? Finíssimos, por onde o sangue circula, tá bom? Então é importante. E o diafragma, que é o músculo que auxilia o pulmão a inspirarem e a expirarem o ar. O diafragma fica mais abaixo. Então, os pulmões são envolvidos por uma membrana, como eu já falei antes, chamada de pleura, tá bom? E ela facilita, essa membrana, ela facilita o movimento dos pulmões durante a respiração. A pleura, como você pode estar vendo aí. Então, a respiração ela é executada por 2 movimentos, que são chamados de inspiração. Quando você inspira, os pulmões, eles enchem de ar. E o diafragma, né, baixa. As costelas afastam-se por meio, né, e o peito aumenta. Depois, a expiração é quando o ar sai, né, você solta, os pulmões diminuem de volume e o diafragma relaxa, né, as costelas voltam à posição de repouso e o volume do peito diminui. Então, inspirar é quando você faz o quê? Inspira, coloca o ar para dentro de você, o oxigênio. Expirar quando o ar sai, que é o gás carbônico. Então, esses são os 2 movimentos, né, da respiração. Queria que vocês observassem também, né, a questão das partes que compõem o sistema respiratório, como eu acabei de falar. Não esqueçam, a cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões e alvéolos e o diafragma. Então, observem direitinho, releia, né, esse conteúdinho com atenção e com carinho, tá bom? Aí aqui nós temos, né, a questão dos cuidados com o sistema respiratório, é muito importante. Para que a gente tenha nossos pulmões saudáveis, né, a nossa vida mais saudável, nós precisamos ter, claro, cuidados, né? E, por exemplo, fazer exercícios físicos é muito importante, pois ajuda a fortalecer o diafragma, facilitando assim a respiração. Depois, evitar também ambientes poluídos. Quanto mais o ar for puro, né,
que se respira, mais saudáveis serão os nossos pulmões. Por exemplo, a pessoa que é fumante, a gente conviver com pessoas fumantes é como se a gente fumasse, né? Vai ficar sempre inalando aquela fumaça que é muito prejudicial ao nosso organismo. Tratar com cuidado, né, das gripes e dos resfriados, ter bastante cuidado. Também devemos evitar sempre que é possível ambientes em que as pessoas estejam fumando, como eu acabei de falar. Prejudica demais a gente ficar perto de uma pessoa fumante. Que doenças atingem o aparelho respiratório? Quais são? Gripe, como nós sabemos, que é causada por um vírus que afetam e se instalam nas vias respiratórias. Bronquite também, causada por um vírus, porém, em casos raros, a bronquite ela pode ser causada por bactéria e é conhecida como a inflamação dos brônquios. Pneumonia, né, que dá pneumonia quando a gripe não é bem curada, que é uma inflamação que acomete os pulmões e pode ser causada por vírus, bactérias e fungos. E é bem complicado, né? A pessoa der pneumonia aí que tem que ter um cuidado redobrado com a gripe. E também a tuberculose, causada por uma bactéria bacilo de coco, que ataca principalmente os pulmões. Então, bem cuidado que devemos ter com os nossos pulmões. Evitar ambientes poluídos, evitar ambientes mais saudáveis, respirar, né? Um ar mais puro. E tratar bastante gripes, resfriados, tá bom? Porque nós vamos ter, né, doenças caso você não se cuide, né? No caso, gripe, bronquite, né? Pneumonia, tuberculose. E agora que nós estamos vendo um período muito difícil, né? Segundo ano, sobre a pandemia, né? Da Covid, que é o sintoma, né, gente, da gripe, que já é um viral, que é um sintoma que já é bem comum, característico da nossa região. Por isso que a gente, todo mundo, né, por isso que a gente fica confuso, né, a questão dos sintomas do Covid, sintoma da gripe. Aí hoje, quando a gente vê uma pessoa espirrar, fica espantada pensando que é Covid, mas nem é, gente. Tem também muitos casos, como nós temos, inclusive na nossa sala, questões alérgicas, né, crianças que têm problemas de alergia, rinite, sinusite, e aí de vez em quando realmente dá um espirro. Então, gente, esse conteúdinho nós temos no nosso livro de ciências, tá bom? Pequenininho também, dê uma lida, páginas 156 a 158. E em seguida faça atividade 159 a 160.